Nós estamos na 5ª semana da campanha Perseverança, a chave da conquista. Amém? Eu quero falar um pouco mais sobre isso essa noite, em nome de Jesus. Lucas, capítulo número 8. Eu quero ler só um verso. Por isso eu pediria a você que se colocasse de pé. Se você não tem Bíblia, acompanhe aí nos nossos telões. Lucas, capítulo 8, verso de número 15. Se você encontrou, diga amém. E se apagar os refletores, precisa acender as outras luzes aqui, senão ninguém me enxerga daqui a pouco. Isso, obrigado. Achou? Amém? Bom, o texto diz assim: e aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? A NVI traduziu esse texto assim: mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. A Bíblia, a mensagem, está escrito: já as sementes na terra boa são os bons corações que se apropriam da palavra e se apegam a ela, não importa o que aconteça, e eles permanecem firmes até a colheita. Bom, esse texto faz parte da parábola conhecida do semeador. O texto diz que sementes foram lançadas, cada uma caiu em um tipo de solo. O texto diz que algumas caíram à beira do caminho, e elas foram pisadas, as aves dos céus vieram e a comeram. O texto ainda diz que outra parte da semente caiu sobre pedras, mas a Bíblia diz que ela secou porque não tinha umidade. Se você ler toda essa parábola, vai dizer que ainda uma parte caiu entre espinhos, e ela até cresceu, mas ela foi sufocada. Mas o texto diz que parte dessa semente caiu em boa terra, e caindo em boa terra, ela produziu a 100 por 1. Quando Jesus compartilha essa parábola com seus discípulos, os discípulos, eles ficam sem entender, e se você ler todo o capítulo, eles agora perguntam para Jesus, dizendo assim: vem cá, o que o Senhor estava querendo dizer com essa parábola? E a Bíblia diz então que Jesus começa a explicar para os seus discípulos o que essa parábola queria dizer. E o texto que nós lemos, o capítulo 8, verso 15 que nós lemos, faz parte dessa explicação da parábola do semeador. E Jesus, ele não dá para ler o texto todo, por isso eu peguei só esse verso, mas depois você leia. Jesus, ele começa a explicar aos seus discípulos, e ele começa a dizer: olha, a semente é a palavra. Aqueles que caíram à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas o diabo vem e rouba aquilo que foi semeado sobre a sua vida. Aqueles que caem sobre pedras são aqueles que ouvem a palavra, eles recebem com alegria, mas porque eles não têm raízes, eles creem por pouco tempo e logo eles desistem. O texto diz que o que caiu entre espinhos, eles ouvem a palavra, eles creem nessa palavra,
E eu acho tremendo porque o texto diz que eles são sufocados pelos cuidados desse mundo. E eles não chegam a produzir nada. E os que caem em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, têm um coração honesto, em outras traduções diz sincero, e dão fruto com perseverança. Mimi Açaí, a sorveteria da família. A Mimi Açaí foi criada em São Paulo e veio para Goiânia trazendo seu ótimo atendimento, a mais alta qualidade de açaí e, claro, o melhor preço. Açaí, sorvete, tapioca, sucos e diversos outros produtos. Entregamos seu pedido na sua casa. Também trabalhamos com a venda de açaí no atacado. Mimi Açaí, a sorveteria da família. Bom, vamos tentar tirar, ou vamos aprender algumas lições, vamos analisar algumas particularidades desse texto. Bom, quando nós lemos esse texto, nós vemos que a semente lançada em todos esses terrenos era uma só. Ou seja, a qualidade da semente era a mesma. A semente era a palavra. Ou seja, a que caiu à beira do caminho era a palavra, a que caiu na rocha era a palavra, a que caiu entre espinhos era a palavra, a que caiu em boa terra também era a palavra. E deixa eu te contar um negócio essa noite. A palavra de Deus está sendo liberada sobre este lugar. Deus está lançando sementes essa noite. E por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque quando a gente lê o texto, o que determina a produtividade não é a semente. O que determina a produtividade é quem recebe a semente. E eu acho tremendo porque o texto diz que um semeador, ou seja, ele não está se referindo diretamente a Deus, mas o que Jesus está dizendo é: todos aqueles que pregam a palavra estão semeando sobre alguém, estão semeando sobre a vida de alguém, seja ele um pregador conhecido, renomado ou não, tenha ele um português elaborado ou não, seja ele teólogo, conhecedor da hermenêutica, da homilética e de tudo, ou não, todo aquele que prega a palavra é um semeador. Eu estou semeando sobre a sua vida essa noite. Amém? Amém? Então olha para o teu irmão e diz para ele: fique esperto, irmão. O que determina a produtividade é o solo que recebe a semente. Veja isso. Eu pensava esses dias. A gente pega João, o discípulo amado, que o único discípulo que a Bíblia relata que deitava no peito do mestre, o único discípulo que encostava no peito dele. Eles tinham uma ligação tão íntima que até os discípulos sabiam disso. Por quê? Porque quando Jesus na mesa da ceia diz: um que está sentado aqui vai me trair, Pedro vira para João e diz: João, pergunta ao mestre quem é, do tipo dizendo: rapaz, se você perguntar ele conta, porque para você ele conta tudo. Mas nós tínhamos também no meio desses mesmos discípulos um discípulo chamado Judas Iscariotes. E se você parar para pensar, as oportunidades e as vantagens oferecidas foram exatamente as mesmas, tanto para João
quanto para Judas. Você não vai ver em lugar nenhum da Bíblia Jesus dizendo: João pode deitar no meu peito, os outros não podem. Se você analisa João e Judas, os dois aprenderam os mesmos princípios, as mesmas verdades. Se você olhar João e Judas, eles tiveram o mesmo exemplo de caráter de Cristo, para poder contemplar e copiar. Só que enquanto João usou essa semente que estava sendo lançada para frutificar, Judas não se tornou um praticante dessa palavra. Mimi Açaí, a sorveteria da família. A Mimi Açaí foi criada em São Paulo e veio para Goiânia trazendo seu ótimo atendimento, a mais alta qualidade de açaí e, claro, o melhor preço. Açaí, sorvete, tapioca, sucos e diversos outros produtos. Entregamos seu pedido na sua casa. Também trabalhamos com a venda de açaí no atacado. Mimi Açaí, a sorveteria da família. Venha conhecer a Igreja Batista Vida Nova. Estamos na rua 204, número 182, na Vila Nova. Nossa igreja busca, através das atividades semanais, levar a palavra de Deus a todos que necessitam. Somos uma igreja nos moldes MDA, discipulado 1 a 1. Não somos uma igreja perfeita, mas somos uma igreja que busca unidade espiritual e alinhamento no Senhor Jesus. Nossos cultos principais acontecem todas as quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Aos domingos às 9 da manhã temos nossa escola bíblica dominical. Você pode procurar em toda a sua Bíblia. Jesus nunca disse que seria fácil. A única coisa que ele disse é que valeria a pena. Então sabe, irmão, quem sabe você está aqui essa noite, mas parece que para você a coisa não rompe, não anda, as coisas não acontecem. Quando parece que vai decolar, trava tudo. Você está em um processo. E o que vai determinar se você vai receber a sua vitória ou não é a sua perseverança. Eu digo o seguinte: você tem certeza que foi Deus que falou? Acabou. Não, mas estão dizendo não, deixa o linguarudo falar.
Deixa os pessimistas falar. Deixa os incrédulos falar. Se foi Deus que prometeu, persevere. Agora eu tenho outra coisa. Se não foi Deus que falou, não perca tempo com o que não vale a pena. Porque a sua teimosia não vai convencer Deus que é vontade dele. Eu preguei aqui esses dias para trás, né? A diferença entre ser perseverante e ser teimoso. São duas coisas diferentes. Se Deus prometeu, fique firme. Pastor, mas é que a luta é porque você está no meio do processo. No meio a luta aumenta, mas Deus está com a sua vitória. Ele vai te abençoar. Ele vai mover sobre a sua vida. Não desista dos sonhos, dos projetos, dos planos que Deus trouxe ao teu coração. Sabe o que você precisa fazer? Primeiro, seja fiel. Amém? Porque Deus também não é porque Deus prometeu que Ele é obrigado a fazer. A promessa de Deus está condicionada à sua fidelidade. Porque acho que tem um versículo que o povo risca da Bíblia que Deus não atende pecador. Deus não atende. Não, mas se eu chorar, não atende. Choro não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é arrependimento e conversão, mudança. Se Deus prometeu e você é fiel, você está vivendo. Eu estava hoje conversando com um pastor Paulo, esteve aqui no gabinete hoje de manhã. Eu estava conversando com ele. A gente está falando sobre igreja, a preocupação da gente com igreja, né? Porque todo pastor quer ver a igreja cheia, a luta que a gente enfrenta com finanças de igreja, com, meu Deus, é uma luta, é uma luta, é uma luta. Ele falou, pastor, a gente precisa aprender a descansar, sabe por quê? A obra é do Senhor e a gente só precisa de uma coisa, a gente tem que estar em santidade. Ele olhou para mim e falou, o senhor está em santidade? Eu falei, aleluia. Ele falou, eu também estou, pastor, então agora relaxa, Deus vai abrir o céu. Sabe o que acontece? Tem promessa de Deus sobre a sua vida, irmão. Ande na presença dele, seja fiel, seja fiel, seja fiel, seja fiel. Entenda, Deus não desiste de você porque você errou. Deus não desiste de você porque você pecou. Deus não desiste de você porque você pisou na bola. Deus só desiste de você quando o seu coração é soberbo demais para não se arrepender. Pastor, que Deus não desiste de ninguém. Vai ler Bíblia, irmão. Deus virando para o profeta dizendo, não ore mais por esse povo, porque é um povo de dura cerviz e eu vou matar. Bíblia. Não, pastor, mas nós estamos na graça. Se fosse assim, Jesus tinha salvado o outro ladrão também, dizendo, tadinho, é porque ele está sofrendo, não sabe o que está dizendo. Isso é aflição do coração. Não, Deus só diz para um, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus é um Deus de graça, sim. Mas a graça não é a liberalidade para pecar e para viver de qualquer jeito, achando que Deus vai engolir isso para nos abençoar, não. Graça é Deus dizendo, olha, eu te amo tanto que eu derramo algo sobre a sua vida que te dou condição de vencer o pecado. Isso é graça. É um agir sobrenatural de Deus, que sem ela eu e você não conseguiríamos vencer o pecado, as tentações, a promiscuidade, a prostituição, o adultério, a gente não conseguia. Mas a graça de Deus vem sobre nós e diz, filho, permaneça firme, porque eu liberei a minha graça sobre você. Você vai vencer. Resista ao diabo e ele vai fugir. Resista, eu estou liberando algo sobre a sua vida. Isso é graça. Não aborte processos. Permaneça firme, Deus vai te dar vitória. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. O Centro de Recuperação Vida Nova, CRVN, nasceu há 18 anos atrás, estando então ativa desde junho de 2001,
com sede no Jardim Guanabara, surgiu como resposta ao clamor de centenas de pessoas que não tinham a quem recorrer diante da dor e do desespero de ter em sua família um dependente químico. Trata-se de uma entidade de acolhimento de dependentes químicos sem fins lucrativos, que tem por finalidade proporcionar assistência social, cultural, moral e cívica, artística, educacional, psicológica e a saúde de todos que necessitarem na medida de suas possibilidades, sem distinção de raça, cor, sexo, condição social, procedência, nacionalidade e posições ideológicas ou religiosas. Com um espaço de mais de 2.000 metros quadrados, com mais de 1.200 metros quadrados de área construída, esta instituição tem feito a diferença na vida de famílias que conviviam com o problema das drogas e do álcool e que padeciam ao ver o futuro das pessoas amadas comprometido por causa do vício. O Centro de Recuperação Vida Nova se dedica na recuperação do dependente químico, onde o abandono do vício não é o único foco, mas busca-se o aperfeiçoamento do caráter e da autoestima por meio de atividades recreativas, desportivas como futebol, damas, xadrez, sociais e religiosas, além de contar também com um espaço fitness de academia e uma sala de informática. Através de acompanhamento psicológico e espiritual, da prática de atividades físicas, de artes, do ensino primário e secundário e da qualificação profissional e laborterapia. Na cidade de Goiânia existem hoje cerca de 50 mil usuários de crack ou pasta base e acredita-se que cerca de 4% da população goiana consuma drogas na capital. Este número é 314 vezes maior que os dados registrados em 2014, momento em que apenas 1% da população, 12 mil pessoas, consumiam o entorpecente. De acordo com um especialista, este número exagerado é devido ao baixo custo e à mobilidade do tráfico. A dependência química trata-se de um problema multidimensional e global, não se restringindo somente à relação entre indivíduo e o consumo de substâncias psicoativas. Apesar de ser um problema de saúde, suas causas não são somente orgânicas, pois se fazem presentes fatores sociais, familiares, psíquicos e emocionais. Portanto, torna-se fundamental a promoção de ações de apoio às famílias para que as mesmas possam entender a condição de saúde e de seu ente querido. Atualmente, o Centro de Recuperação Vida Nova possui 40 alunos que permanecem internados por 9 meses, recebendo 4 refeições diárias, assistência médica através do SUS, desenvolvem diversos tipos de atividades, além de serem acompanhados pelos profissionais do CAPS-AD, e em sua grande maioria de famílias carentes, sem qualquer condição de ajudar financeiramente. Casa de Recuperação Vida Nova, trazendo de volta o dependente químico para a sociedade. A paz do Senhor, igreja. Esse testemunho é para a honra e glória do nome do Senhor. A minha filha de 17 anos, ela terminou o colegial
E ela estava assim muito ansiosa. Mãe, vou para a faculdade, para onde que vou? Vou fazer cursinho. Eu falei, filha, vamos orar ao Senhor, né? Ai, tô nervosa. Aí ela fez o Enem, não conseguiu, né, a nota para fazer esse curso que ela queria. Aí quinta-feira passada eu estava orando. O Senhor falou assim, a hora que acabar, você vai até a irmã Ana Cristina e pede ela para orar. E ela orou, ela profetizou. Ela fez o vestibular domingo. Quando foi hoje, às 16 horas da tarde, assim, o valor cheio, nós, assim, ia ficar muito apertado para pagar, que era quase R$3.000 o curso, né? E eu falei, filha, o Senhor vai, se for da vontade do Senhor, Ele vai conseguir essa vaga para você lá. Aí quando foi hoje, às 16 horas da tarde, nós recebemos uma ligação que ela vai entrar na faculdade dia 18. A tarifa era de quase R$3.000, nós vamos pagar R$980. Aleluia. Graças e paz para a igreja, amém? Eu quero só glorificar o nome de Deus, que o mês de janeiro não foi fácil, que eu trabalho com vendas e só Jesus na causa. E para a glória de Deus, eu assim, consegui bater minha meta e assim, foi muito difícil porque eu precisava em 2 dias vender 15 mil e ó, que salgadinho, o valor agregado é muito pequeno e não mais para a glória de Deus eu consegui, só para glorificar o nome de Deus, que Deus é fiel e Deus é maravilhoso. Amém? Obrigado pela oportunidade. Aleluia.